Bom dia. dia, professora Alice, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Seja muito bem-vinda ao ESA Live. Nós, Goiás, nos sentimos muito honrados com seu aceite. Eu quero agradecer o nosso querido diretor-geral, que também é conselheiro federal, o Rafael Lara, por ter intermediado esse convite. Já era um desejo nosso, principalmente meu, né? Eu conversei com ele. Rafael, eu gostaria muito de fazer um ESA Live com a professora Alice. E aí ele fez essa ponte, esse intermédio e está com... Muito legal. Então, inicialmente eu quero mesmo agradecer de coração, você é muito querida aqui no estado de Goiás, você sabe disso, você já veio aqui em várias ocasiões e agora estamos aqui nessa circunstância, mas não nos impede de fazermos aqui uma live com conteúdo muito produtivo, ainda mais com um tema, né, extremamente importante e grave, né, que foi evidenciado, não é algo, não é um tema recente, não é um problema recente, mas é algo que foi evidenciado em termos de aumento em tempos de crise. Antes da gente começar, eu poder passar a palavra para você, eu vou chamá-la de Alice, Por favor. eu quero só fazer uns cumprimentos aqui para todos que estão entrando na nossa live. Eu já vi aqui a parte da diretoria da ESA fazendo, né, que já entrou aqui na live, todos os nossos convidados, nossos alunos, ex-alunos, colaboradores, todas as pessoas que fazem parte do sistema OAB. Quero fazer um registro especial, claro, o sistema OAB, a Escola Superior de Advocacia, mas todas que fazem parte da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Nós estamos com a nossa vice-presidente. Bom dia, Danúbia. Danúbia é sempre presente aqui nas nossas lives da ESA. Estamos aqui com a nossa vice-presidente e essa semana, Alice, eu tive a honra de ser convidada. Ela já havia feito o convite, nós formalizamos essa semana pela Larissa Bareato. Doutora Larissa Bareato fez o convite e eu me formalizei como membro da Associação Brasileira de Mulheres de Seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz, eu falei, já posso me intitular membro? A partir de quando eu posso me intitular membro dessa associação? A partir de agora, a presidente já te recebeu. Então é isso. E acabei de ver que a Associação Brasileira, que acabou de entrar na nossa live, quero fazer esse registro especial para todas que fazem parte dessa associação, de uma forma muito especial, né? Para a nossa querida presidente, para a Larissa Bareato, e nossa vice-presidente aqui com a gente. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que fico muito feliz, né? E feliz agora com essa notícia também, que coisa boa. A BMCJ é uma instituição não governamental que existe no Brasil há 30 anos. Fizemos agora, né, esse aniversário de 30 anos, mas o interessante, Mariane, é que ela existe no Brasil há 30 anos, mas na verdade nós somos aqui, é uma federação que nasceu exatamente na França, já há muito tempo atrás, e nós temos, então, várias associações de mulheres de carreiras jurídicas, de carreira jurídica no mundo inteiro. Então, a gente tem a Associação Portuguesa de Mulheres de Carreira Jurídica, Associação Argentina, Associação Italiana. Então, são várias associações. E o ano passado, a gente teve um encontro internacional que foi em Lisboa, e foi a primeira vez que eu participei de um encontro internacional, e é muito gostoso, assim, encontrar mulheres de carreira jurídica de todo o mundo, né? Todas com o mesmo propósito, que é exatamente de fortalecer a mulher enquanto carreira jurídica, mas também fortalecer todas as mulheres, porque a gente não pensa só na nossa carreira, né? A gente pensa nas mulheres que têm carreira, nas mulheres que não têm carreira, nas mulheres que estão nascendo, nas mulheres que já estão, né, bastante idosas, ou seja, a gente tem uma preocupação com todas as mulheres. Então, uma alegria muito grande, fico muito feliz, seja muito bem-vinda. Muito bom. Entrando agora, a Alice, além, né, de toda essa atuação que a gente quer notória em relação a esses temas envolvendo a proteção da mulher, tem o doutorado em Direito na área, né, também, e é conselheiro federal, como eu disse, e é vice-presidente da Comissão Nacional, né, da Mulher Advogada e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Bom, Alice, nós estamos aqui com um tema, né, como eu disse, o problema não é recente, a gente sabe disso, só que crises tem aquele momento em que evidencia mais os problemas. Então, evidencia mais desigualdades, evidencia mais a violência, e não seria diferente em relação à violência contra a mulher. Foi observado no cenário internacional e nacional
um aumento considerável da violência doméstica, não só contra a violência doméstica de uma forma geral, violência de gênero, violência sexual, violência contra jovens, contra crianças, um cenário, né, de violência. Estamos aí acompanhando essa evidencialização de um racismo. Então, estamos num cenário muito complicado, né, num contexto de violação de direitos humanos grande, né, assim, muito evidenciado, muito falado, as pessoas até estão falando mais. E a violência doméstica, a atual conjuntura, né, já propicia esse aumento. As pessoas, essas medidas excepcionais que foram adotadas para conter essa pandemia, esse isolamento, em alguns locais o lockdown, em alguns locais o distanciamento social, nós sabemos que tem umas diferenças, são medidas extremamente importantes em razão da pandemia, mas eu sempre falo que nessa situação, a mulher, as pessoas ali naquele convívio doméstico, em caso de violência, enfrentam um duplo problema. Um vírus que é potencialmente letal no externo, mas as agressões também possivelmente letais dentro do seu convívio doméstico. E aí nós temos vários fatores, né? Nós temos ali um ambiente que está com uma tensão um pouco maior, problemas econômicos, perda de emprego. O Brasil, mulheres estão mais sujeitas à informalidade do que os homens, nós sabemos disso. E aí vai fazendo uma fusão de problemas, porque mais de 90% dos trabalhadores domésticos são mais vulneráveis economicamente nessa crise. São mulheres e mais de 70% são negros. Então a gente tem o que aqui? Uma maior precariedade do emprego até da mulher negra. Então tudo vai se somando nesses fatores. Aí nós tivemos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, né, que é muito falada. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela a gente sabe que é uma lei brasileira, mas que é fruto de uma recomendação, de uma ação internacional que o Brasil sofreu na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que foi cumprida. A gente tem, às vezes, um cenário de uma ação em que o país, né, o Estado não cumpre, mas também temos casos em que cumpre. E aí surgiu a Lei Maria da Penha. Uma lei embasada nas convenções também, nos tratados, Convenção Belém do Pará, enfim, até no Pacto de São José da Costa Rica e nas convenções mais específicas. Para a gente poder começar a nossa conversa aqui, qual que é a sua visão do cenário antes Lei Maria da Penha, pós Lei Maria da Penha? Ela foi um divisor de águas, ela melhorou, ou não, porque ela tem eficácia? Qual que é a sua visão dos dois cenários, o antes e o depois de Lei Maria da Penha? Se a gente for pensar, né, que antes da nossa Lei Maria da Penha, nós tínhamos a grande parte dos casos de violência contra a mulher iam parar nos juizados especiais de pequenas causas, né? Aqueles juizados de pequenas causas. E davam, então, tinham como consequência, na maioria das vezes, pagamento de cesta básica, ou às vezes, como a gente via alguns juízes dizendo, não, você então leve a sua esposa para jantar, ou então o senhor mande flores para sua esposa, né? Tinha que ser uma dúzia, não podia ser meia dúzia de rosas, não, tinha que ser uma dúzia para garantir que fosse alguma coisa eficaz. E a partir do momento que a gente teve a nossa lei, e foi muito importante a Mariane ter feito essa contextualização, que o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já pela comissão, não foi nem pela corte, a condenação veio pela comissão, e quando houve a condenação, foi uma condenação bem ampla, e dentro da condenação havia a necessidade de indenizar a Maria da Penha Maia Fernandes, no caso, a mulher que deu origem à lei, né? E também tinha de elaborar dentro da legislação interna leis que defendessem, que protegessem integralmente a mulher. Então, essa veio uma ordem de cima, né? O Brasil cumpriu, mas é interessante a gente observar que a condenação aconteceu em 2002 e a nossa lei de 2006, né? Há quem diga que se não tivesse havido essa condenação do Brasil, talvez a gente não tivesse a lei nem sequer de 2006. Imagina, se condenados a gente ainda demorou, imagina se a gente não fosse condenado. Mas o que importa dizer também é que o Brasil, ele foi um dos últimos países da América Latina, isso é muito importante de contextualizar, um dos últimos países da América Latina a ter uma lei de proteção integral à mulher. O que significa isso? Significa que havia uma reação forte
no sentido de não ter uma lei, porque houve tentativas, né? Até que então o Brasil foi condenado, e aí é uma coisa muito interessante a elaboração da nossa Lei Maria da Penha, porque ela veio através de um consórcio de organizações não governamentais que defendiam a pauta feminina, e esse consórcio é que vai, através de audiências públicas, conversando em todos os estados da federação, vai elaborar essa lei, que é a nossa Lei Maria da Penha. Essa nossa Lei Maria da Penha é motivo de orgulho para nós, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e é importante entender. Algumas pessoas dizem, é a terceira lei mais. Não, é uma das 3, elas estão na mesma proporção. Então, considerada uma das 3 legislações mais avançadas do mundo. Por conta disso, particularmente eu, já tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e fora também do Brasil. Já fui para o México, já fui para o Chile, já fui para a Argentina, já fui para Portugal, para falar, convidada para falar sobre essa lei. Olha a importância dessa lei, né? E aí, o que era o grande constrangimento? E aí eu vou contar um episódio bem rapidinho antes de falar do constrangimento, que tem a ver com constrangimento, mas para entender a importância da nossa lei. Estava eu organizando uma viagem de férias para Portugal. E aí estávamos tudo certinho. Eu, então, avisei uma amiga minha, que estava fazendo um doutorado dela na Universidade de Coimbra, que eu estaria em Portugal. Eu disse, não, quem sabe a gente se encontra, toma um café, se apresentar, aquela coisa toda, né? Ela disse assim, bom, já que você está vindo para cá, você quer que eu tente que você fale sobre essa lei aqui na Universidade de Coimbra? Daí eu disse assim, opa, quanto que eu tenho que pagar para isso, né? Que imagina um professor brasileiro falando dentro da Universidade de Coimbra, né? O desejo, o sonho de consumo de todos nós professores. Ela disse, ó, vou tentar, manda o teu currículo. Eu caprichei naquele currículo, claro, né? Fiz bonitinho o currículo ali e tal, mandei para ela. Aí, daqui a pouco, alguns dias depois, ela disse, ó, consegui uma palestra para você aqui. Mas o pessoal, acabei mandando o seu currículo para mais pessoas e teve mais gente interessada. Conclusão, 10 dias de Portugal, eu fiz 8 palestras entre Lisboa, Coimbra e Porto. Então, 8 palestras, quer dizer, eu só não fiz mais, porque eu disse, não, sábado e domingo, vamos respeitar, deixa eu dar uma descansadinha, deixa eu tomar um vinho do Porto, sábado e domingo. E os locais lotados, né? Impressionante, teve vários locais que as pessoas estavam sentadas no chão para ouvir falar sobre a Lei Maria da Penha. E aí, veio um constrangimento que eu ia comentar. Porque a gente vai falar da lei e as pessoas querem saber, tá, mas e no Brasil? Como é que é a quantidade de violência contra a mulher no Brasil? E aí eu deixava para falar isso no final, né? Antes eu falava da nossa Casa da Mulher Brasileira, das nossas medidas protetivas de urgência, tudo que tinha de lindo, maravilhoso. Chegava para o final para dizer que, infelizmente, a nossa Lei Maria da Penha, com todas essas qualidades que tem, não estava sendo aplicada. E por isso, então, nós não tínhamos resolvido o problema da violência contra a mulher no Brasil. E eles diziam assim, que desperdício, né? Uma lei tão boa, tão importante, tão relevante, e o Brasil, e aí vem um dado trágico, né? O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, e eu sempre gosto, Mariane, de explicar como é que surge esse número, né? Porque é importante a gente entender que esse número ele é relativo e ele é considerado a partir de uma taxa, né? Então, nós tiramos esse número que vem, primeiro, lá do sistema de saúde, é muito importante essa observação, lá no sistema de saúde tem um formulário que se chama SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Eu retiro as mortes de mulheres desse formulário, vejo 3 classificações que tem de mortes, né? Tem as mortes naturais que não interessam, as mortes acidentais que não interessam, e eu fico com as mortes violentas. Divido por 100 mil habitantes daquele país e eu encontro uma taxa. Essa taxa que nós encontramos aqui no Brasil, em relação aos países que utilizam essa mesma metodologia, ela só não é maior do que 4 países, significando, então, por isso que o Brasil é o 5º país que mais mata objetivamente. Não é que as mulheres estão denunciando mais ou denunciando menos no Brasil. É cadáver, é atestado de óbito. E se a gente for considerar que ainda tem violência doméstica por conta de mulheres que acabam cometendo suicídio, que é um tema muito importante para a gente falar agora, doutora Mariane, porque a gente tem observado, sim, com essa questão da pandemia, tem aumentado os casos de mulheres que cometem suicídio para tentar se livrar dessa violência que elas sofrem. Então, nesse número que a gente está falando, nós nem contamos os suicídios. Nós não contamos também uma outra coisa que é muito importante para a gente falar, que é o chamado feminicídio indireto, que é quando o homem ele não mata a mulher, ele vai matar os filhos da mulher para se vingar dela, né? Que também aqui para o Brasil não é considerado feminicídio, mas doutrinariamente é um caso de feminicídio chamado feminicídio indireto. Então a gente tem essa situação dramática do Brasil e essa situação em que
a gente percebe que não adianta ter boas leis se a gente não tem uma boa cultura. E com isso a gente já começa matando a charada, né? O que está faltando no Brasil é uma mudança de cultura. Nós ainda vivemos, infelizmente, um país cada vez menos, mas com aquela perspectiva de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que tem muitas mulheres que mentem em juízo para se beneficiar de processos. Então, a gente tem toda essa carga ainda muito forte dentro do Brasil que a gente precisa melhorar. Que são entraves, né? Até a própria eficácia da Lei Maria da Penha, né? Exatamente. Alice, sempre gera essa dúvida, porque quem nos assiste aqui, tem pessoas da área do direito, tem pessoas que não são da área do direito, que sempre acompanham essa live. Fala para nós sobre o alcance da Lei Maria da Penha, porque é uma proteção da família. Às vezes a gente pensa ali que é uma exclusivamente da mulher, mas até que ponto? Qual que seria o alcance normativo da Lei Maria da Penha? Outra questão também que surge, as pessoas precisam morar debaixo do mesmo teto, usando esses termos mesmo, porque são dúvidas que aparecem, elas precisam morar juntas, pessoas do mesmo sexo, a questão da orientação sexual, isso interfere também, pode aplicar, é aplicável em caso de homem ou não, só mulher, filhos, você mesmo, jovens, crianças, qual que seria o alcance da Lei Maria da Penha? Até para a gente poder esclarecer, porque eu vi muitas pessoas que não são da área do direito acessando a nossa live. Então, importante porque a nossa Lei Maria da Penha ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Então, a gente só tem elogios. Mas há uma crítica feita internacionalmente em relação à lei. Principalmente eu vi essa crítica muito forte na Argentina, quando eu estive na Argentina falando da lei. Porque a lei argentina, por exemplo, ela prevê um espectro de possibilidade de aplicação muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, existem restrições para a utilização da Lei Maria da Penha. Então, não é qualquer situação em que uma mulher, mesmo casada, sofra a violência do seu marido que a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha. Então, ela precisa de ter o contexto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar são os contextos de violência. Então, o contexto de violência tem que ser doméstico, familiar ou relação íntima de afeto. Nisso, a gente pode abranger, então, por exemplo, a violência praticada pelo avô contra uma neta, da neta contra uma avó, né? Então, a gente coloca aqui uma série de situações. Então, a gente fica pensando muito só, né? O marido que bate na mulher? Não. Relações de namoro também nós vamos encontrar. Seja as relações atuais ou as relações findas, e aliás, é um tema também muito importante da gente colocar, o quanto tem aumentado a violência contra a mulher dos ex-parceiros, né? O ex-marido, o ex-noivo, o ex-namorado. Então, tem havido um índice impressionante de aumento dessa violência praticado por aqueles que já não estão mais no relacionamento. E a Lei Maria da Penha vai ser aplicada nesse caso também. Então é importante a gente compreender, principalmente agora, né? A gente tem casos, inclusive, que a gente vê de ex-marido que está convivendo com a mulher agora por causa da pandemia, porque já que não dá para o filho ir para cima e para baixo por causa da pandemia, resolveram, então, o ex-marido e a ex-mulher voltarem a viver no mesmo teto, né? Para poder manter o relacionamento com o filho. A gente está vendo muito isso agora. E claro que essas situações, havendo violência, vai configurar também. Então, avós, enteados, até empregada doméstica. É importante a gente colocar isso também, doutora Mariane, porque agora também tem acontecido muito isso, né? Das pessoas, então, a empregada doméstica ficar dormindo na casa para evitar também de estar se locomovendo, aquela coisa toda. Então, a empregada doméstica também está sob a proteção da Lei Maria da Penha. Que proteção é essa? Que é importante a gente entender. Não é que a Lei Maria da Penha vai punir mais grave esse tipo de violência. Não pune mais grave a violência doméstica. Aliás, a alteração que a Lei Maria da Penha trouxe em relação ao artigo 129 do Código Penal, que fala da lesão corporal, foi no sentido de aumentar todo tipo de violência acontecido no âmbito doméstico, não só a violência do marido contra a mulher. Se a mulher agredir o marido, também vai aumentar a pena, né? Então, isso é importante colocar. A Lei Maria da Penha trouxe um aumento desse tipo de violência? Trouxe, mas em toda a relação doméstica, né? O avô que bate na neta aumentou a pena, a neta que bate no avô aumentou a pena, então todas as relações domésticas. E aí vem o primeiro contexto, então, que a gente tem é esse, né? Que significa dizer que, para a nossa lei brasileira, diferente da lei argentina, por exemplo, se uma mulher sofre uma violência sexual, uma violência de gênero no ambiente do trabalho, ela não tem uma proteção especial. Se ela sofre uma violência de gênero dentro da escola,
ela também não tem essa proteção especial. Nós não aplicamos a Lei Maria da Penha no ambiente do trabalho, se ela tem uma violência lá de gênero, né, dentro do trabalho, não aplica também dentro da escola, né? Se tem uma violência de gênero do professor contra uma aluna, por exemplo, nós não aplicamos a Lei Maria da Penha. Então, essa restrição da lei, ela é bastante criticada, porque se diz que não houve uma proteção integral da mulher, e sim uma proteção específica. De outra sorte, né? E aí eu tive a oportunidade de defender a nossa lei na Argentina, só para a gente entender essa questão. O que eu defendi? A Lei Maria da Penha, ela é importante a gente entender, ela é uma lei excepcional. Quando a gente é professor de direito penal, que a gente vai falar lá do artigo 3º do Código Penal, leis temporárias ou excepcionais, a gente encontra exatamente o exemplo, a lei temporária é aquela que vigora por um tempo específico. Nós temos várias leis agora no Brasil que vão vigorar por tempo específico, por um prazo específico, ou enquanto durar determinada situação. Por exemplo, enquanto durar a situação de pandemia, nós vamos ter leis válidas enquanto durar essa situação, que são as leis excepcionais. A Lei Maria da Penha é desse tipo de lei afirmativa. Ela é uma lei que não veio para ficar, isso é muito importante de compreender. Ela veio para tentar resolver um problema gravíssimo que nós temos no Brasil, que é essa situação da violência muito forte contra a mulher, e a partir do momento que a gente conseguir chegar em níveis razoáveis, nós vamos poder chegar um dia, e eu sempre digo isso, quero estar viva nesse dia, que a gente vai chegar e dizer para a nossa Lei Maria da Penha, muito obrigado e até nunca mais. Então, esse é o objetivo. Né? O objetivo é esse. Nós nos despedimos da Lei Maria da Penha. Agora, para ela causar o impacto que ela precisa causar, ela precisa exatamente desse termo, causar, como o pessoal diz, né? A Lei Maria da Penha veio para causar, e por isso ela tem ferramentas de proteção, não é de punição. Isso é muito importante colocar. E uma das ferramentas que eu acho muito importante de proteção é exatamente essa parte que fala do advogado, da advocacia, né? Então, nós vamos encontrar um artigo, que é o artigo 27, que é muito interessante para mostrar como que a lei visa a proteção, né? Ela vai determinar a obrigatoriedade da presença do advogado ou da advogada em todos os atos do processo civil e criminal. E aí a gente vai pensar um pouquinho, quando a gente é professor de direito penal, de processo penal, e a gente fala assim, olha, nós temos as classificações das ações penais, nós temos a ação penal que é condicionada à representação, a incondicionada, ou a privada, ação penal privada. E a gente sempre falou, né, que na ação penal pública e condicionada, não há necessidade do advogado para a vítima, certo? Sempre foi isso que a gente falou. Com a nossa Lei Maria da Penha, mesmo sendo uma ação penal incondicionada, que é regra geral, a ação penal ela é de regra geral incondicionada, vai precisar do advogado ou da advogada. E isso não está sendo feito, Mariane, nos locais que a gente está observando, né? Até dá uma olhadinha aí em Goiás, como é que isso tem acontecido, porque só não precisa da presença do advogado no momento que a mulher pede a medida protetiva. Melhor que esteja com o advogado. Mas se ela pedir sem o advogado, o pedido de medida protetiva vale, né? Todos os demais atos processuais, seja qual for o tipo de ação penal, vai exigir a presença da advogada ou do advogado. E a gente observa que isso não está sendo cumprido. Então, veja, como que a gente tem uma lei extremamente avançada, que vai exigir a presença do advogado ou da advogada, inclusive na ação penal pública, incondicionada, e a gente não tem aplicação. Só para falar de um exemplo, né, da falta de aplicação da nossa Lei Maria da Penha. Essa questão da obrigatoriedade do advogado já era já entramos na minha próxima provocação, até porque a nossa live tem o papel da advocacia porque a gente está falando muito do aumento, mas qual que seria o papel da advocacia? E temos aí até uma previsão expressa da obrigatoriedade do advogado, da advogada, em todas as fases, desde aquele momento inicial. Civil e criminal, né? Porque no civil também. Criminal, em todos os momentos. Bom, essa obrigatoriedade do acompanhamento, né, visa trazer uma maior proteção a essa já que o advogado ele detém aquele conhecimento jurídico, mas aqui tem um ponto, Alice, que é interessante, porque nesses casos, além do conhecimento jurídico, o advogado ou a advogada tem que ter uma questão de empatia, de solidariedade, é uma questão extremamente delicada. Então, às vezes, não é só o conhecimento jurídico que vai valer ali, mas também outros tipos de sensibilidade diante, né, até da própria da delicadeza daquela questão.
E essa atuação, né, com crimes de violência doméstica vai exigir do profissional esse conhecimento mais além. Na sua opinião, agora nós estamos aqui com um público que tem muitos advogados, tem muitas advogadas. O que um advogado e uma advogada eles precisam saber para ter uma atuação bem efetiva mesmo nesses casos? A doutora Mariane falou uma coisa importante. Nós precisamos primeiro de uma capacitação específica para gênero. Isso está colocado na Lei Maria da Penha, também no artigo 8º, e não só para o advogado, como para todos os atores jurídicos, porque a gente tem esse problema de uma forma de pensar a violência doméstica culturalmente introjetada na gente, e que quando a gente vai estudar e vai ver os temas, é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar um tema muito específico, o que faz com que a mulher fique numa relação violenta, né? Eu faço essa pergunta quando eu estou com um público presencial e as pessoas normalmente não sabem qual é o motivo principal que faz com que uma vítima fique numa relação violenta, né? Porque a gente tem um detalhe importante, que é quando a gente vê isso diante da sociedade e quando a gente vai perguntar para a vítima a respeito do problema que ela está vivendo. E é uma dissonância muito grande. Para a gente ter uma ideia, quase a metade das vítimas que sofrem violência doméstica, elas não relatam o sofrimento que elas vivem nem sequer para sua família. Ou seja, as pessoas não sabem, 50% das pessoas, né, mais 50%, quase 50% das mulheres, não relatam isso nem para sua família. Ou seja, você não sabe o que está acontecendo aqui. E, na verdade, quando a gente estuda esse tema, e eu tenho estudado isso há muito tempo, eu tenho criado, Mariane, e depois eu até posso encaminhar para o AB, para que possa disponibilizar também para os demais colegas advogados e advogadas, nada mais, nada menos do que 38 especificidades da violência de gênero que você não tem em outros tipos de violência. Então, imagine o quanto que isso tem de especificidade nesse tipo de violência de gênero. Se você está atuando na área jurídica, em defesa de uma mulher vítima de violência, e você não conhece, por exemplo, o ciclo da violência, você não vai entender por que a mulher vai até o judiciário, depois ela volta atrás, diz que não quer mais aquilo, daqui a pouco ela quer de novo, daqui a pouco ela diz assim, poxa, mas essa mulher não sabe o que é da vida, essa mulher é uma inconsequente, essa mulher é uma irresponsável, né? Quando, na verdade, ela está dentro do chamado ciclo da violência. Então, tem coisas, por exemplo, que aí a gente precisa muito da psicologia, da sociologia, da história, da biologia. Então, o tema Lei Maria da Penha não é um tema jurídico, né? A gente se apropriou desse tema e a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade, porque a gente vai precisar muito mais das outras categorias do que das categorias jurídicas, porque as categorias jurídicas não vão ajudar nada. Tanto que a Lei Maria da Penha está aí com uma série de categorias jurídicas, mas se a gente não manusear a lei através das categorias da psicologia, da sociologia, da história, da filosofia, a gente não consegue entender. Então, um tema que é muito caro também, e os advogados têm errado muito, advogados e advogadas, né, advocacia e todos os atores jurídicos, por exemplo, não entender que essa mulher, então, ela está num processo de violência psicológica, ela não está falando isso para ninguém, ela pode estar nesse processo que a psicologia tem vários diagnósticos que a psicologia pode trabalhar em relação a isso, e ela, então, ela não está conseguindo cuidar de si e não está conseguindo cuidar do filho também. E aí vem uma discussão de guarda e visita, etc. Tal, e daqui a pouco ela é acusada de ser uma péssima mãe, e ela está sendo uma péssima mãe, porque ela não está conseguindo cuidar do filho, mas se você não identifica qual é o motivo pelo qual ela não está conseguindo cuidar do filho, o motivo é a violência que ela está sofrendo, e por isso ela está num processo psicológico que pode ser diagnosticado como tal, e muda totalmente o processo, e você não consegue entender aquilo, você como advogado ou advogada não consegue nem fazer a defesa correta dessa mulher. Então tem muita coisa para a gente analisar, muita coisa para a gente ver. E aí, dentro desse tema específico da advocacia, se as medidas protetivas de urgência antes já eram urgentes, né? Como o próprio nome diz, agora com a pandemia nós temos as medidas protetivas urgentíssimas. E eu elenquei 10 questões para a gente discutir aqui, só sobre a medida protetiva que o advogado, a advogada agora tem que ficar muito atento, né? Porque se a gente fala que nós estamos agora falando da violência doméstica dentro da pandemia, a gente tem que observar uma coisa importante. A própria Organização Mundial de Saúde, que classificou agora, né, essa transmissão pelo novo coronavírus como uma pandemia, também classificou a violência contra a mulher como uma pandemia. Então, olha que tema delicado, porque nós estamos falando de uma pandemia dentro de outra pandemia. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ver.
E aí a gente começa assim, né? Ó, número um, né? Das dicas que a gente poderia dar para os advogados ficarem muito atentos a essa questão toda. Dica número um, Isso. Opa, pode falar. Todos que estão nos assistindo aqui, atenção para essas contribuições que a Alice vai dar agora, tá? Atenção. Então, busca alguma coisa para anotar. Depois assiste. Então, eu posso mandar para vocês também, Mariane, esse documentozinho, tá? Aí a gente publica também. Alice, né, por essa gentileza. Mas anotem, porque são contribuições de uma pessoa que realmente sabe do que está falando. Pode começar, Alice, que até eu já estou... Número um é entender a medida protetiva, se ela era de urgência antes da pandemia, agora ela é de urgentíssima. Então não dá para perder tempo, né? Realmente assim a gente tem que ser muito ágil, muito rápido nesse momento agora. Depois, a questão do prazo, né? Não pode ter prazo na medida protetiva agora, porque nessa situação que a mulher está, não dá para daqui a 3 meses verificar o que está acontecendo e fazer de novo uma audiência de justificação para ver se mantém ou não. Não, sem prazo. Outra coisa também são as medidas protetivas que estão com o prazo vencendo. O advogado ou a advogada tem que ficar muito atento a isso para pedir já, antes de terminar o prazo, a prorrogação desse prazo, né? Então, é muito importante verificar as medidas protetivas que estão aí com o prazo vencendo, que provavelmente vai precisar de prorrogação. Então, já se antecipe e já peça a prorrogação desse prazo. Uma outra coisa muito importante, Mariane, é a questão da palavra da vítima. Porque se a gente antes já tinha uma dificuldade de produção de prova, né, e já tinha todo o peso da palavra da vítima como sendo importante, agora que essa mulher está cercada 4 paredes, não consegue sair de casa, não consegue fazer nada, na medida em que ela verbaliza de alguma forma essa violência, nós temos que acreditar nessa palavra dessa vítima, nós temos que fazer tudo para proteger essa vítima, e aí, claro, vai se dizer, mas e se ela estiver falando, não estiver faltando com a verdade? Aí ela vai responder pela denunciação caluniosa, ela vai responder pela indenização, vai responder pelos rigores da lei. O que a gente não pode é, sabendo a dificuldade que essa mulher tem, principalmente agora, numa pandemia dentro de outra pandemia, de se comunicar sobre essa violência, a gente ainda espera prova, esperar testemunha, esperar... Não dá para esperar nada. Então, esse é um tema importante da palavra da vítima, no âmbito da medida protetiva de urgência, que não tem nada a ver com a palavra da vítima lá no âmbito do processo penal. No âmbito do processo penal, eu vou precisar de mais elementos para condenar alguém pela violência. Mas para a medida protetiva, para o juiz deferir uma medida protetiva, a palavra da vítima é suficiente, principalmente nesse momento, né? E aí o que a gente não tem, por exemplo, pesquisas no Brasil, até que ponto as mulheres mentem em juízo ou até que ponto elas não mentem em juízo, não temos. Mas eu vou citar uma pesquisa feita na Espanha. E na Espanha se fez uma pesquisa sobre esse tema e se concluiu que 0,4% das mulheres estavam mentindo em juízo. É interessante esse tema. E aí eu digo, bom, no Brasil a gente não sabe qual é o percentual, pode ser o dobro, pode ser o triplo, pode ser 10 vezes mais. Se for 10 vezes mais, nós ainda encontramos o percentual de 4%. Então, nessa questão de o que a gente sabe, se o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, vamos só raciocinar agora um pouquinho, fazer um pouquinho de conta matemática, né? Se é o 5º país que mais mata, e mata é o objetivo, tá ali o cadáver. Imagina quantas pessoas, quantas mulheres não foram mortas, mas sofreram a violência. Basta a gente raciocinar um pouco. Então, essa questão é uma questão delicada. A gente não sabe quantas mulheres sofrem violência, porque existe um índice muito grande de subnotificação. Já mencionei aqui, mais da metade não falam da violência nem sequer para sua família. Então, a gente não sabe o número de mulheres que sofrem aquelas violências. Violência física, psíquica, violência sexual, violência moral, violência patrimonial. Nós não sabemos. Mas a gente sabe a quantidade de mulheres que são mortas, que é um número muito grande, o que significa que pela uma linha de racionalidade, de raciocínio lógico, muitas mulheres sofrem violência. Então, a gente vai ter que acreditar na palavra dessa mulher e se ela estiver mentindo, os rigores da lei para ela. Porque o que acontece? Se ela estiver mentindo, tem o que fazer. Se ela estiver falando a verdade, muitas vezes o quadro é irreversível. Vamos pensar no feminicídio, né? E mesmo não pensando no feminicídio, pensando na violência em si, a violência sofrida você não consegue mais reverter. Então, essa que é a questão da palavra da vítima, vem com essa contribuição importante. Uma outra coisa que o advogado e a advogada não estão se dando conta, principalmente agora, é muito importante a aplicação do artigo 12, parágrafo 3º da Lei Maria da Penha, que vai admitir a possibilidade de prova para a medida protetiva de laudos e prontuários médicos.
Então, se ela foi até um hospital, se ela foi até um posto de saúde e ela tem um laudo de que houve essa violência, né, ainda que seja violência psíquica também, né, que ela está com um quadro de transtorno psíquico e tal, isso é suficiente, ela não precisa ir para o IML. E hoje está difícil ir para o IML. A gente sabe que alguns institutos médico-legais estão com horário fixo de funcionamento, tem o coronavírus, né? Então, se ela já foi no hospital, se ela já foi no posto de atendimento, não há necessidade dela ir também no IML para pegar essa mesma prova. Essas provas, que é o prontuário médico, o laudo, elas são provas suficientes para esse momento, então, da medida protetiva de urgência, inclusive também para depois no processo. Também é uma prova que pode utilizar depois no processo. E aí vem um outro tema, criatividade do advogado, da advogada, porque as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, elas são exemplificativas. E a gente está ali só trabalhando com aquelas previstas na lei, né? Quando, na verdade, diz a lei, dentre outras. Então, é um quadro importante agora de criatividade do advogado ou da advogada, fazer um pedido de medida protetiva, não necessariamente aqueles que estão ali elencados no rol, mas outros também que, na perspectiva, naquele momento, a partir daquelas circunstâncias, seriam importantes da gente falar. E com isso a gente já falou de 6 características importantes aqui da medida protetiva de urgência, né? Vou prosseguir falando de uma outra, Mariane, extremamente importante. Aí é uma alteração que aconteceu o ano passado, e essa alteração me traz 2 emoções no coração que eu preciso compartilhar com vocês. A primeira emoção foi porque exatamente eu estava no plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, junto com o professor Luiz Flávio Gomes, exatamente no momento que essa lei foi aprovada. E é uma lei que fala da arma de fogo. E ela determina a apreensão da arma de fogo. 2 coisas que ela determina. É uma lei bem curtinha. Ela determina, primeiro, que o delegado de polícia verifique se existe porte ou posse de arma de fogo, o registro de arma de fogo daquele homem que está sendo acusado da violência, encaminha essa informação para o juiz, e o juiz, recebendo essa informação, o juiz ele não é uma coisa que ele tem que decidir, é uma obrigatoriedade do juiz determinar a apreensão dessa arma, certo? Que é diferente a apreensão da arma, é diferente daquela situação da arma utilizada como instrumento do crime. A arma utilizada como instrumento do crime, o delegado, na delegacia, ele já tem que apreender essa arma, é instrumento do crime. Digamos que essa arma não foi utilizada como instrumento do crime, mas ele tem a posse, o porte de arma de fogo, o agressor, o juiz tem que necessariamente determinar a apreensão. Não é uma medida protetiva, é interessante isso. É uma determinação específica dessa lei nova, dizendo, apreenda essa arma de fogo. E aí vem essa primeira emoção que eu mencionei para vocês, né, de eu estar nesse momento que essa lei foi aprovada. Mas a segunda emoção foi que, exatamente no momento que essa lei estava sendo aprovada, eu escuto dentro do plenário da Câmara dos Deputados, um deputado federal, e eu posso dizer o nome, porque isso está registrado, eu fui olhar o vídeo, porque está lá o vídeo ainda, que isso aconteceu ano passado, e eu fui dar uma olhada no vídeo para ver se eu lembrava exatamente a frase que esse deputado tinha usado. Então, ele defendendo essa lei que protegia mais as mulheres para tirar arma de fogo, o Bibo Nunes, deputado federal Bibo Nunes, ele diz o seguinte, que a mulher é a melhor invenção do homem. Então, olha, dorme com um barulho desse, né? Então, a gente está ali. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, quanto que a gente ainda tem que avançar nesse tema, né? A mulher é a melhor invenção do homem. Quer fazer algum comentário, Mariane? Dispensa. É difícil, né? Porque, olha, é difícil. Muito. Impactante, né? Mas, enfim, essa lei ela é extremamente importante porque ela traz como consequência essa apreensão da arma de fogo. E a apreensão da arma de fogo é importante porque tem os números que vão mostrar a quantidade de mulheres que morrem por disparo de arma de fogo, né? E a arma de fogo ela tem uma letalidade muito alta, muito alta. Ela é muito fácil de manuseio, né? Basta você apontar e apertar o gatilho. E ela tem uma outra característica muito interessante que o pessoal da psicologia que vai trazer essa informação para nós, que é o fato de que é um tipo de morte em que o autor dessa morte ele não suja as mãos de sangue. Olha que interessante isso, né? Porque é mais complicado você matar uma pessoa com facada, com paulada, né? Do que você com disparo de arma de fogo. Então é muito mais fácil você matar uma pessoa
desta forma, exatamente porque você acaba não sujando as mãos. Então, tem essa discussão, né, da arma de fogo importante, a gente tem que conhecer a Lei 13.880, conhecer bem direitinho. Nós, advogados que estamos atuando já na fase policial, pedir para que o delegado não esqueça, eu tenho observado muitos inquéritos policiais que os delegados e delegadas não estão cumprindo essa determinação dessa Lei 13.880, em casos que se sabe que a pessoa tinha porte de arma de fogo, né, e não está sendo solicitada essa requisição, e aí tirar essa arma, exatamente, porque existe a letalidade, ela é utilizada, e nós temos, além da mulher, outras pessoas que estão também junto dentro de casa hoje, né? Então, às vezes, está o avô, a avó, os netos, os filhos, então tem muito mais gente dentro daquela casa. E se essa pessoa já se mostrou um agressor, é muito importante essa preocupação nesse momento, né? Então, arma de fogo é uma característica. Nós estamos de número 7, então, com a arma de fogo. Vou falar de número 8, pode ser? Podemos prosseguir? Então, tá bom. São quais as principais alterações e os principais pontos que nós poderíamos falar sobre as medidas protetivas. Porque até para você, Alice, às vezes existe essa visão dessas medidas protetivas. A gente viu aí recentemente aquele caso daquela mulher, se eu não me engano, aconteceu, não sei se foi em Santos, se foi em São Paulo mesmo, na capital. Ela mandou uma mensagem para a amiga, ela terminou um relacionamento, mandou uma mensagem para a amiga pela manhã e falou, estou temendo pela minha própria vida. E ela já tinha 2 medidas de restrição, até assim, ela estava acumulando já medidas restritivas. E naquele dia ele conseguiu entrar na casa dela, o ex-namorado conseguiu entrar na casa dela e deu as facadas e ela morreu. Quando ela foi encontrada, né, ali mexeram na roupa, no bolso de trás dela estavam as 2 ordens de restrição. Foi encontrado no bolso de trás dela. Então ela já tinha 2 medidas de restrição, ela andava com elas, porque ela chegou do trabalho, entrou em casa e isso aconteceu, encontrou as 2 medidas no bolso de trás da calça jeans dela. Então a gente viu que ela já havia procurado, já tinha a medida restritiva e infelizmente aconteceu. Então a gente vê, né, os problemas que tem aí em relação a essas medidas protetivas e até as dificuldades na hora que você for continuar, as principais dificuldades que até o advogado encontra. Porque talvez o advogado acompanha desde o início até chegar naquele ponto ali e acontece isso aí. A mulher passa esse problema e acontece isso aí, até quais as principais dificuldades que o advogado enfrenta, né? Consegue ver e acontece uma coisa dessa. Complicado. Estatística, a gente tem muito pouca sobre a efetividade das medidas protetivas de urgência, mas as poucas que a gente tem vão demonstrar que sim, a efetividade não é suficiente, óbvio que não é suficiente, né? Mas menos mulheres morrem por terem pedido medida protetiva do que as que não pedem medida protetiva, né? Então, porque, na verdade, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Se quase 50% das mulheres nem sequer comunicam o fato para os seus familiares, significa dizer que ela está sofrendo um risco muito grande, né? Porque ninguém nem está sabendo sobre essa violência. A partir do momento que ela externiza a existência da violência, já que ela pediu uma medida protetiva de urgência, ela consegue, minimamente, ainda que seja minimamente, a proteção de outros órgãos que não só os órgãos estaduais, como também, às vezes, a família, né? Então, por exemplo, uma coisa muito importante para orientar o advogado, a advogada orientar seus clientes, as suas clientes que têm medida protetiva de urgência, é avisar os familiares sobre isso, é avisar no emprego dela sobre isso, é avisar o porteiro do prédio que ela mora, dizendo, olha, eu tenho uma medida protetiva, fulano de tal não pode se aproximar de mim, ela não pode só simplesmente receber aquilo e ficar quieta, ela tem que falar para o máximo de pessoas. Então, é uma orientação importantíssima para o advogado que atuam nessa área de violência contra a mulher, dar essa orientação para a sua cliente, né? Olha, avise para sua família, avise para a família do seu ex, avise no porteiro, avise no seu local de trabalho, avisa onde você tem, por exemplo, que ela vai no salão de beleza, os locais que ela está indo, ela precisa falar isso, que às vezes as mulheres se envergonham dessa situação, né? De ter uma medida protetiva, de ter sofrido violência, e a gente fala muito isso. Quem tem que se envergonhar é o homem que bateu, não a mulher que sofreu a violência, né? Então, essa aqui é uma questão também, que é uma questão cultural. O quanto que as mulheres ainda se sentem culpadas e o quanto que a gente ainda, a sociedade, não começou a falar desse lado pelo homem,
o agressor. Tanto que a gente pode falar de pesquisas, e eu posso mencionar aqui, se a Mariane e alguém mais precisar alguma informação sobre mulheres, qual a idade que a mulher mais sofre violência, qual é a violência, que dia que ela sofre violência, qual é o horário, quer dizer, qualquer coisa sobre violência contra a mulher, nós vamos encontrar pesquisa. Por que ela denuncia? Por que ela não denuncia? O que acontece que faz com que ela denuncie? Porque também é interessante, né? Isso que, de repente, ela resolve sair dessa situação de violência e denunciar. O que movimenta ela nessa ação? Tudo a gente sabe. Agora, se for perguntado, por exemplo, né, a gente é perguntado por que você, vítima, sofre violência e continua na relação violenta, nós temos uma pesquisa que, inclusive, é uma pesquisa feita a cada 2 anos no Brasil sobre isso, de vitimologia, que vai perguntar para a mulher vítima de violência. Agora, se eu fizer essa mesma pergunta para o homem, por que você, homem, fica numa relação violenta em que você continua praticando violência? E a grande parte das mulheres que sofrem violência no Brasil sofrem violência diuturnamente, significando que a grande maioria dos homens que praticam a violência todos os dias também, né? E a gente não sabe, em relação ao homem, por que ele fica agredindo a sua esposa. Porque ele terminou o casamento e ele continua ainda querendo aquele relacionamento de uma mulher que já disse, olha, eu não quero mais conviver com você, né? E por que ele acha que ele tem o direito de continuar praticando violência mesmo depois, quer dizer, não podia antes, nem durante, nem depois, mas o que move essa violência? E a gente não sabe, porque nós não temos pesquisa sobre essa questão do homem, né? A gente tem muita pesquisa em relação à mulher. Então, a violência contra a mulher ainda está muito focada na mulher. Tanto que a gente vê os relatos de jornais sobre o tema, e a gente encontra assim, né, na maioria das vezes. Mulher foi morta a facada. Não é homem mata mulher recebe facada, não é o homem que dá a facada, né? Então, é sempre nesse sentido do passivo da mulher. E aí vem, dentro dessa questão, eu já elencaria a nona situação, que é, desculpe, a oitava, né? A oitava situação que eu mencionava aqui para a gente chamar a atenção, que as mulheres vítimas de violência podem pedir as medidas protetivas de urgência, né? E é a exceção dada na Lei Maria da Penha, que não precisa da advocacia, em que ela mesma pode pedir a medida protetiva de urgência. E é interessante uma coisa que foi a delegada Eugênia Villa, lá do Piauí, chamou a atenção num evento que eu participava junto com ela, de que nos boletins de ocorrência agora, as mulheres então podem pedir a medida protetiva dentro do boletim de ocorrência eletrônico, né? E ela fala uma coisa interessante, porque agora vai aparecer a história da mulher contada por ela mesma, porque ela vai digitar ali na parte que vai determinar qual é a medida protetiva que você gostaria, né? E ela vai contar e relatar a sua própria história, quando na verdade, muitas vezes, a história dessa mulher, ela era resumida e ela era trazida com os termos jurídicos para dentro de um inquérito policial, para dentro de um processo. E agora é a fala dela, da forma como ela sente, a forma como ela pensa, da forma como ela vê o acontecimento que vai estar no processo e a gente vai ter esse contato também, né? Então, é uma coisa interessante. Então, o pedido da vítima e o próprio advogado ou advogada que atua no caso, primeiro escutar da vítima o que ela gostaria, né? E depois orientar, fazer toda a orientação dela, o que ela pode, além daquilo que ela gostaria, o que mais que ela poderia, o que não poderia, e fazer toda essa organização. E aí, eu embarcaria na nona, para a gente falar também de uma coisa importante que a gente está esquecendo, de uma lei também, uma alteração da Lei Maria da Penha já do ano passado, em que prevê a possibilidade da medida protetiva de urgência ser deferida diretamente pelo delegado de polícia e pelo policial. Claro, só nos locais em que, né, nas capitais que não são sede de comarca, certo? E o policial só se não tiver delegado. Mas se não tiver delegado e não for sede de comarca, pode o policial determinar a medida protetiva de urgência, só tomando cuidado também. É uma medida só que ele poderia, que é o afastamento do lar do agressor, né? Só essa medida, afastamento do lar do agressor, somente nas comarcas, e nos municípios que não forem sede de comarca. E só que, na verdade, estatisticamente, a gente vai ver que mais da metade dos municípios brasileiros não são sede de comarca, o que significa dizer que é uma medida que pode estar sendo aplicada aí em quase a metade dos nossos municípios, pelo delegado ou pelo policial, né? Pode contribuir também até pelo fato das mulheres quererem procurar algo, porque tem muitas que não confiam muito. Vai ser muito bom, vou chegar até obter uma ordem de um delegado ou uma ordem judicial. Isso pode demorar, ele fica sabendo, aí, né, essa demora pode
gerar um problema maior. E existe essa possibilidade do policial, nessas circunstâncias que a própria lei estabelece. Uhum. Então, isso, com certeza, na minha concepção, é uma forma até de trazer essas mulheres e, né? Agora a questão é informá-las. Muitas não têm conhecimento. Exatamente. Aí vem uma função da OAB importantíssima, né? A Comissão da Mulher Advogada, a ESA, a OAB, todas a OAB fazer, né? Tem a sua participação, o artigo 8º da Lei Maria da Penha prevê exatamente isso, que é a participação de organizações não governamentais, de atuar nessa área da violência contra a mulher. É muito importante essa atuação. E aí vem, diga... Da nossa tem mulheres de carreira jurídica. Sim, a proteção das mulheres de carreira jurídica, com certeza, e fazer essa divulgação para o maior número de pessoas possível, né? Utilizar seus canais de redes sociais para fazer essas comunicações. Então, é muito importante dizer cada uma, né, falando na sua cidade, aonde que ela pode procurar ajuda. Tem mulheres que pensam que as delegacias estão fechadas, não estão fechadas, né? Estão abertas. Então, você tem lugares pouquíssimos, que tem a Casa da Mulher Brasileira, está aberto, é um equipamento que funciona muito bem. Então, essa informação, ela é de extrema importância. Eu só queria fazer uma pontuação sobre essa lei que fala a respeito do delegado e do policial poderem, nas situações muito específicas que a lei determina, né? Bom a gente pontuar isso, frisar isso, só que existe uma Associação Brasileira dos Magistrados, já entrou com uma ADI, pedindo a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei, exatamente por entender que há um problema da questão do princípio da jurisdicionalidade, né, em que somente, como é o afastamento do lar e é uma medida que vai constranger a pessoa seu direito de ir e de vir, né, porque o delegado, ou nas situações mais excepcionais do policial, vai tirar essa pessoa do lar, né, ou não vai permitir que ela entre caso ela já estivesse fora. E aí há uma discussão forte sobre a questão da constitucionalidade desta lei. Então, tem uma ADI quase foi julgada agora recentemente, é uma ADI do ano passado, mas quase foi julgada agora recentemente. Então, talvez a gente, só para botar um parênteses aqui, que a gente tenha novidades em relação a esse tema, só para a gente pontuar isso, né? Mas ainda sobre a questão do judiciário, uma outra coisa importantíssima, que essa seria a questão de número 10, em relação ao recurso. O recurso da medida protetiva de urgência, seja o recurso do indeferimento da medida protetiva, seja o recurso do deferimento. Porque se eu sou vítima e tenho meu pedido de medida protetiva indeferida, meu advogado, minha advogada, pode interpor um recurso. Se eu for o suposto autor do fato e eu também tiver uma medida contra mim, né, meu advogado, minha advogada podem também recorrer contra essa decisão que concedeu uma medida protetiva de urgência. E aí vem a questão do recurso. E essa questão do recurso, a gente precisaria de uma live específica para falar sobre isso, porque nós temos 8 posicionamentos, Mariane, sobre qual é o recurso a ser interposto no deferimento ou indeferimento de uma medida protetiva de urgência. E aí, dentro dessa situação toda, né, com a situação da pandemia, com a situação da urgência urgentíssima, o que a gente tem apelado e alguns tribunais têm feito isso? Princípio da fungibilidade. Vamos lembrar o princípio da fungibilidade lá do processo, né, do direito processual, que é exatamente isso. Existe muita divergência nos tribunais. Aqui no Tribunal de São Paulo há uma divergência enorme sobre qual é o recurso que deve ser interposto. E aí, por conta disso, é o princípio da fungibilidade. Então, nós temos que pensar agora que essa mulher está precisando de uma proteção urgentíssima e não dá para ficar discutindo se é agravo de instrumento, se é recurso em sentido estrito, se é apelação, se é correção parcial, se é habeas corpus, se é mandado de segurança. Como é que a gente vai discutir isso numa situação de pandemia dentro de outra pandemia? Então, é esse apelo que a gente faz exatamente nesse sentido, né? Vamos aplicar o princípio da fungibilidade. O advogado ou advogada escolhe o que acha que é o recurso, certo? Né? A sugestão que a gente dá é que dê uma olhadinha no Tribunal de Justiça para ver qual é o entendimento majoritário. Às vezes é difícil de conseguir entender isso, mas e faça no prazo correto, com tudo que aqueles requisitos daquele recurso exigem. Preenchidos os requisitos daquele recurso, o prazo, o preparo, aquela coisa toda, pronto. O Tribunal de Justiça tem que admitir pelo princípio da fungibilidade e não dá para ficar discutindo se principalmente quando é um recurso parte da vítima, né, que está precisando dessa medida protetiva de urgentíssima, não é mais de urgência, de urgentíssima. Alice, todos os advogados e advogadas que estão aqui, profissionais do direito, olha o conteúdo que nós acabamos de ter com a Alice nessa live.
Isso não é uma live, isso é uma aula por live, Alice. Eu só tenho a agradecer, nós estamos partindo aqui para as nossas conclusões. Tudo que foi dito aqui, aspecto prático, a gente tem feito várias lives e discussões sobre esse aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, a pandemia dentro da pandemia. Infelizmente, ainda os casos em que países sinalizaram um aumento, mas países ou estados, aqui até o próprio estado de Goiás, inicialmente esse aumento não apareceu. Então, a gente tem casos de subnotificação que são graves e levamos para o aspecto prático, né? Essa já foi a intenção, já conversando lá com o Rafael Lara, vamos colocar isso no aspecto mais prático possível, as contribuições para a nossa advocacia, e foi uma aula dentro de uma live que você fez aqui para nós. Nós já estamos finalizando, eu vou passar a palavra para você já fazer, finalizar, né, as suas palavras finais. Eu já vou fazer as minhas e você fica à vontade para fazer as suas, e te digo o tempo que temos, mas é rápido. Eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Quero te dizer que você só traz contribuições para nós. Quero te dizer que você é uma mulher que inspira muito. Me inspira, você inspira muitas mulheres. Você inspira, eu digo aqui no cenário de Goiás, no nosso cenário jurídico, eu posso dizer em nome de todas. Goiás, você é muito querida, muito amada, e nós estamos com você em todas as circunstâncias. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. É uma honra para mim poder estar fazendo essa live com você. E para fechar, eu acho que certamente o futuro ele vai exigir mais políticas públicas focadas, não apenas no combate à violência, mas também no estímulo ao empoderamento feminino e no empreendedorismo feminino. Então, a coisa vai mais além, que seria até assunto para uma outra live. Mas é só para poder finalizar. Nós temos aqui na ESA, a gente sempre pega aqui uma frase de impacto, e você às vezes nem percebe, mas você falou essa frase, vou te dizer e passar a palavra. Você falou o seguinte: para você montar uma arte, a gente vai te enviar e vai ficar registrado aqui para nós. A Lei Maria da Penha deveria ser excepcional. Minha maior vontade é dizer adeus, Lei Maria da Penha, até nunca mais. Você falou isso aqui nessa live, na sua fala, e a gente registrou para poder montar aqui e registrar a sua presença. Temos 1 minuto e 37 para você fazer a sua despedida aqui na nossa live. Eu queria agradecer, Mariane, pela essa condução fantástica que você fez dessa live, muito gostoso, a gente se sente muito à vontade, é muito, muito gostoso isso. Dizer também que, assim, tem muitos e muitas amigas que eu tenho aí em Goiás, eu tenho um carinho muito grande pelo estado de vocês, é um lugar que eu estive muitas vezes, né? Tem muitos e muitas amigas. E em nome de todo mundo que eu poderia falar agora, eu vou falar da nossa conselheira federal Valentina, né? Que é uma pessoa fantástica, que a gente tem um carinho muito especial, mas poderia falar de tantas outras pessoas. Dizer também que essa iniciativa de lives eu acho muito importante, eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão dentro da advocacia, né? A Lei Maria da Penha, ela é muito diferente, ela é heterotópica, ela trabalha direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, direito trabalhista, direito previdenciário. Ufa, olha a quantidade de coisas que a gente tem para falar dentro da Lei Maria da Penha. E ela não é uma lei punitivista, ao contrário de que muita gente pensa, ela não é uma lei punitivista, ela veio, e aí essa sua fala foi muito importante, a questão do empoderamento. E lembrar que o empoderamento, quando é trabalhado na Lei Maria da Penha, é no sentido sociológico. Significa o quê? Significa você dar condições para a pessoa gerir o seu destino a partir das suas próprias expectativas e suas próprias vivências. Isso é empoderamento, diferente do que muita gente pode pensar, né? E dentro desse empoderamento, eu cito uma pesquisa que vai falar que 45% das mulheres brasileiras têm medo de lutar pelos seus direitos.